E hoje eu gostaria de tratar com vocês rapidamente a respeito do nosso relacionamento, não com os defeitos, mas com as qualidades das pessoas. Isso é algo que também pode parecer que não, mas é tão ou até mais desafiador do que lidar com os defeitos. É quando a pessoa brilha do seu lado, é quando a pessoa demonstra uma qualidade, é quando a pessoa faz algo admirável, é quando a pessoa é digna de elogios. E como é que nós vamos lidar com isso também é muito importante. Quando a pessoa tem sucesso, simpatia. E aí eu lembro que existem duas maneiras de lidar com isso. A primeira opção é o ressentimento. É quando o brilho, o sucesso dos outros ao nosso redor traz para nós tristeza, ressentimento. É quando nós, ao invés de nos alegrarmos, a gente acaba sentindo tristeza por ver que o outro está se saindo bem, está sendo bem sucedido. É a chamada inveja. É a famosa e antipática inveja, um dos pecados mais impopulares que existem, né? É a velha história da raposa que, caminhando, viu um belo cacho de uvas, tentou alcançar aquelas uvas para comer, mas percebendo que não alcançaria, ela começa a desdenhar e falar mal e dizer: elas nem eram tão bonitas, nem tão formosas, nem tão gostosas quanto parece, eu nem queria mesmo, sabe? Aquela coisa de falar mal daquilo que a gente não consegue. Esse é um caminho complicado, um caminho duro de se trilhar, porque a inveja, ela tem por característica não só o desejo de ter ou ser o que o outro tem ou o que o outro é, mas pior que isso, ela tem por característica o desejar que o outro não tenha ou não seja aquilo que ele tem ou aquilo que ele é. A Bíblia relata para nós uma história no livro de Gênesis, capítulo 4, uma história de dois irmãos bem conhecida. Os nomes deles eram Abel e Caim. Abel procedia bem, fazia aquilo que agradava a Deus e naturalmente Deus se alegrava dele, enquanto Caim agia de forma contrária, não dando o seu melhor, não fazendo aquilo que estava no seu alcance para fazer, e Deus se entristecia com Caim. A gente vai vendo, o relato bíblico mostra que Caim, a inveja de Caim, o ressentimento, a tristeza dele de ver o brilho do seu irmão e a aceitação que ele tinha por parte de Deus, leva Caim a matar o seu próprio irmão. E isso traz para nós a ideia de que a inveja é um sentimento de morte. E se é um sentimento de morte, nós podemos afirmar categoricamente que é um sentimento diabólico. Mas fique calmo. Se você já sentiu inveja, ou se até mesmo você sente inveja, eu quero te dizer que isso é algo muito natural e muito comum. Provavelmente todos nós aqui que estamos de alguma maneira envolvidos nessa transmissão, assistindo, ou eu que estou falando, todos nós já sentimos, já tivemos esse sentimento, e ele não é algo distante da nossa natureza, não. O que nós precisamos não é nos acharmos maus, ou acharmos que somos pessoas desprezíveis ou pessoas sem valor porque já sentimos ou sentimos inveja. Pelo contrário, o que nós precisamos é aprender a lidar com esse sentimento. E isso nos leva, esse aprendizado de como lidar com esse sentimento, nos leva à segunda opção. Ao contrário da primeira opção, que é a opção de se ressentir, se entristecer e torcer para que a pessoa não tenha o sucesso ou não tenha o brilho que você está vendo nela. A segunda opção é muito mais viável, e na Bíblia ela diz, a gente pode ler que Deus diz para Caim exatamente que ele tinha uma opção. Deus vai visitar Caim em determinado momento, quando ele estava triste por causa daquela situação, e Deus diz para ele: por que você está abatido, por que você está triste? Se você proceder bem, não é certo que também serás aceito? O que Deus está dizendo para Caim é o seguinte: você não precisa se entristecer com o sucesso do seu irmão. O que você precisa fazer é buscar fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que é correto, proceder bem. Essa é a segunda opção para nós que eu trago nessa noite. A opção de nós não querer ser igual ao outro, nem querer ser melhor do que o outro, mas querer e tentar e nos esforçar para ser a melhor versão de nós mesmos. Eu não posso colocar os meus olhos no sucesso do outro e tentar ser melhor que ele, mas eu posso todos os dias tentar ser uma melhor versão de mim mesmo. E é isso que Deus diz nessa pergunta retórica, que mais parece uma afirmação, quando ele diz: se você proceder bem, se você focar no seu procedimento, se você focar naquilo que você pode fazer melhor, não é certo, Caim, que eu te aceitarei? Infelizmente, Caim não aprendeu. Ele trilhou o caminho da morte, ele trilhou a primeira opção,
mas não precisa ser essa a nossa opção. Nós podemos, ao contrário de Caim, aprender a admirar as pessoas e aprender a ser a melhor versão que nós podemos ser de nós mesmos. Para concluir, eu quero dizer que, assim como eu disse anteriormente, a inveja é como um vírus mortal e diabólico. E não se cura um vírus diabólico sem uma vacina divina. E a vacina divina para curar o vírus mortal e diabólico da inveja é a vacina chamada humildade. O nome dessa vacina é humildade. Humildade para reconhecer que não somos melhores que ninguém. Humildade para saber que as pessoas têm sim qualidades que nós não temos e tudo bem. Humildade para admirar as qualidades dos outros e, mais ainda, nos alegrar por isso. Humildade para se arrepender de um dia ter deixado de ter humildade. Que Deus abençoe vocês, um beijo grande no coração de todos e até a próxima.